aqui no nosso estúdio, a gente recebe a psicóloga Elza Leite. Obrigada, Elza, pela sua presença. Boa tarde, Roberta. E o Maxwell, ele vai contar pra gente um pouquinho da história de vida dele. Passa um filme, Maxwell, passa um filme na sua cabeça quando a gente conta uma situação, uma história como essa de 5 jovens adolescentes reunidos ali para cometer um crime. O que passa na sua mente? O que passa, às vezes, parece que só muda os personagens, né? Mas parece que a história parece que vai sempre se repetindo da mesma forma, mas com pessoas diferentes. O que você viveu na sua adolescência? A que ponto você chegou? Logo quando meu pai separou da minha mãe, minha mãe separou do meu pai, eu já, bem novo ali, 13 para 14 anos, eu fazia uns pequenos furtos. E chegou um certo momento que eu roubei um local lá, achando um fliperama, e o pessoal foi na minha casa para poder me matar. E nessa vez aí, minha mãe, sem ter o que fazer, ela me levou para o conselho tutelar, sem ter esperança onde poder me levar. E eu fiquei lá nesse conselho tutelar, acho que eu fiquei de 7 a 8 meses. Eu tinha que ficar mais um tempo e na hora que eu olho para trás, que eu vejo ela com as minhas roupas dentro da caixa ali, eu achei que ela estava negando o amor dela, me deixando, me abandonando ali, por algo que eu achava que não era tão grave. Mas se eu ficasse ali, eu poderia não estar aqui hoje contando essa história. Você se lembra, você consegue se recordar do sentimento, da sensação que você teve quando você cometeu esse primeiro furto? Então, quando eu cometi esses furtos, é uma adrenalina, é algo que acho que você passar em algum local e as pessoas ter medo de você, e aí você vai crescendo e você vai vendo que parece que aquilo ali é o certo, não sei se é a maneira certa de se falar, mas você vai crescendo e o que você quer você vai conseguindo. Porque minha mãe trabalhava, e quando minha mãe separou do meu pai, ela trabalhava à noite, então ela só chegava às 6 horas da manhã. E o dia, ela dormia o dia todo. Então, eu ficava na rua ali, às vezes queria alguma coisa, ela não tinha condição. Ela me dava o que estava na condição dela. Mas, às vezes, o jovem ele quer algo além dos limites. Por olhar um jovem na escola com tênis melhor, uma roupa melhor, um videogame melhor. E ali você vê a oportunidade. E a pessoa, e às vezes, você acaba estando com algumas pessoas que te leva também para esse caminho, você vai indo e quando você vê, você está só se afundando. E algumas mães, elas não conseguem ver também o que está acontecendo. Acaba, às vezes, a mãe não querendo acreditar que o filho está fazendo aquilo ali. Então, a mãe, às vezes, de corrigir, às vezes, a vez da mãe de se impor, a mãe fala, acho que a mãe olha para o filho e fala, eu não acredito que meu filho está nessa situação que estão falando, estão inventando. Tem muita mãe que você pode falar para ela, o seu filho está assim, ela não vai acreditar. Ela vai sempre achar que a culpa é do outro filho, que alguém está fazendo, mas nunca que é o filho dela. Você de casa que está agora acompanhando, então, o Fala Espírito Santo, manda pra gente aqui, olha, o seu comentário. Você consegue enxergar a realidade do seu filho? Ou então conhece alguém que esteja passando por essa situação? Tem dificuldades para poder, de repente, identificar, que é o que o Maxwell está falando com a gente, né? Que às vezes, Elza, a gente sabe que para o pai e para a mãe, o filho nunca vai ser o culpado, nunca vai ser o errado. É sempre o influenciável e não o influenciador. Elza, o que leva, o que passa na cabeça de um adolescente pensar, vamos lá, vamos roubar? Vamos, né? Movida qual sentimento? Olha, a gente precisa olhar para vários contextos, Roberto. Primeira coisa que a gente precisa olhar para esse núcleo familiar. O relato dele fala de não que a mãe tenha sido negligente intencionalmente. A mãe era muito ocupada, tinha pouco tempo para prestar atenção nas coisas. Ele, na falta, na carência, na rejeição, foi buscar uma aventura e lá no mundo encontrou os amigos que eram influência. Então, a gente precisa olhar para o contexto, onde esse adolescente mora. Ele tem referências negativas ou positivas? Esse menino, ele é facilmente convencido pelas pessoas ou ele tem força, posicionamento para dizer não? Ele tem medo de ser rejeitado, porque muitas vezes o medo de ser rejeitado pelos colegas faz com que ele faça coisas que ele sabe que não está certo, porque ele não suporta receber uma chacota do colega, por exemplo. Então, a gente precisa olhar para vários quesitos, porque
é uma fase da vida de muita vulnerabilidade social, porque ele não está com a estrutura dele psíquica totalmente formada, nem do ponto de vista biológico, nem do ponto de vista emocional. Então, se a gente não prestar atenção no que está acontecendo, nos pequenos detalhes, corre-se o risco da gente perder o adolescente dentro de casa sem observar. Então, tem muitos comportamentos. Às vezes, ele chega mudando de comportamento, fica mais agressivo, às vezes mais isolado, às vezes chega com coisas que não foi você quem conseguiu comprar, às vezes ele muda a linguagem dele, fica cheio de gírias, até a linguagem corporal, né, a linguagem não verbal, ele começa a ficar todo marrento, ele começa a se interessar por coisas que fogem dos valores da família, ele começa a ter interesse por coisas que são muito diferentes, principalmente criminalidade, armas, sangue, jogos violentos. Então, esses sinais precisam ser observados para que a gente consiga fazer alguma ação preventiva. Mas não só a ação preventiva é importante. Muitas vezes, Roberta, como pai e mãe, a gente já precisa ir para uma ação mais enérgica, mais corretiva. Quando a mãe, né, se sentindo impotente, colocou ele sobre os cuidados do Conselho Tutelar, ele teve a sensação de estar sendo abandonado, mas se essa mãe não tivesse agido assim, o filho dela não estaria aqui, provavelmente esse menino estaria morto. Então, muitas vezes, a gente precisa, mesmo doendo, permitir que o jovem sofra a consequência do erro dele, para que a coisa não cresça, não tome uma proporção devastadora, não só para a vida dele, mas como para toda uma sociedade. Então, muitas vezes, a negação, a negligência de que meu filho vai parar, não vai mais acontecer, não foram os coleguinhas que fizeram com ele. O nosso amor pelos nossos filhos, gente, não pode ser cego. Amor não pode ser cego. O filho que é corrigido pela mãe, ele está sendo amado. O pai e a mãe que ama o filho, corrige o filho. Então, a gente precisa partir para o meio de correção. Eu não consigo bater. Mas e depois que está acontecendo já? Depois, igual o Maxwell falou, quantas mães que às vezes demoram para enxergar o que está acontecendo dentro de casa. E aí, quando você vai abrir os olhos, pode ser que seja tarde demais, o menino já está envolvido com coisa errada, o menino já está roubando, já está fazendo parte ali de um grupinho de mau elementos. E aí? O que fazer depois disso? Se eu não faço nada, eu me torno conivente. Então, por exemplo, se eu sei que o meu filho roubou, matou alguém, eu não faço nada, eu estou reforçando nele aquele comportamento. Muitas vezes a gente precisa, inclusive, partir para a denúncia, levar o filho para a delegacia, levar o filho para o Conselho Tutelar, chamar uma autoridade para tentar inibir de alguma forma que essas coisas piorem, porque assim, nunca começa do nada, Roberta, nunca começa do nada. Ele não começou a participar do tráfico e usar drogas do nada. Essa criança provavelmente já estava dando sinais e as pessoas não perceberam, ou porque estavam ocupadas, ou porque estavam na negação, ou porque não tinha as duas figuras parentais, porque o que a gente sempre percebe é que a grande maioria das crianças que se envolvem com criminalidade vem de famílias disfuncionais. E, não foi o único caso não, tá? A gente está falando aí desse grupinho de 5 amiguinhos, olha só o que aconteceu na BR-101. Teve acidente e até perseguição. Presta atenção, nesse caso, policiais militares foram informados sobre um carro furtado que havia passado por um cerco eletrônico na BR-101 em Rio Novo do Sul. Ao localizarem um veículo, os militares tentaram abordar o motorista. Olha o que aconteceu, ele fugiu, bateu em outro veículo e até em um ônibus. Segundo a polícia, o suspeito ainda tentou escapar de ré e subir na calçada, gente. É muita ousadia, colocando os pedestres ali em risco. Após um disparo dos policiais, o motorista se entregou e foi preso. Agora eu pergunto para vocês, sabe qual a idade? Sabe qual a idade do motorista que estava dirigindo esse veículo? 16 anos. Olha isso, 16 anos. Foi um adolescente que arrumou toda essa confusão. Ele foi conduzido à Delegacia Regional de Itapemirim, assinou um boletim de ocorrência circunstanciado e um familiar assumiu o compromisso de comparecer ao Ministério Público quando solicitado. E o adolescente foi reintegrado à família. Então, a gente está mostrando para vocês aí de casa 2 histórias, 2 casos. Um adolescente que furtou um veículo, começou aqui na Porta da Fruta e foi terminar lá em Rio Novo do Sul. E outro caso que começou também no Morro do Moreno
em Vila Velha e foi terminar também ali em Vila Velha. Você consegue hoje trazer para a gente, assim, falar das consequências dos seus erros? Igual a Elza falou, é importante mostrar que os erros têm as consequências. Quais foram as que você enfrentou depois disso? A primeira eu vejo como hoje, como uma oportunidade, o Conselho Tutelar foi para mim. Porque ali era tudo diferente, não era igual é hoje, né? Então, se ali eu tivesse mudado de vida, tudo hoje seria bem novo, as oportunidades. Então, como eu continuei em algumas práticas, fui me afundando no tráfico, fui me afundando na cocaína, na maconha, hoje, mesmo já tem uns 11 anos que eu estou na igreja, eu fui preso em 2018 por um processo antigo de 2014. E lá dentro eu sofri como que eu não desejo para ninguém sofrer. O que você passou lá dentro? Lá dentro, primeiro que de madrugada entra aqueles cachorros com os agentes tacando bomba, CS, gás, tapa, você sentar no sol, agachado, andar em cima de uma linha de cabeça baixa, você ser tratado como um animal. E ali eu pai e mãe, chama os filhos que estiverem em casa para ouvir isso, que é sobre essa consequência aqui que a gente precisa levar essa informação. Porque pensa assim, não vai dar nada não. Olha que relato forte. E às vezes o coleguinha que incentivou você tira o corpo fora e é você que se lasca. É você que vai preso, é você que toma tiro, é você que perde a sua moral, é a sua família que sofre, é você que às vezes é morto. Nessa hora você tem amigo, Maxwell? Então, naquela época eu tinha uma pessoa como espelho. E quando eu fiquei preso, o meu espelho foi a minha esposa, porque ela ficou 2 anos marchando de ônibus me visitar. Eu fui preso em 2018, dia 24 de 8 de 2018, e o delegado, pelo meu processo ser meio complicado, ele falou que eu ia ficar mais de 12 anos cativo. E a minha esposa não me abandonou. Então, ali, quando eu já estava vivendo em outro mundo, que eu já estava na igreja, então, quando eu olhei ali, eu fiquei doido. Portanto, chegou tempo ali de não ter água, a gente ter que lavar o vaso para beber água dali de dentro, o esgoto, porque lá uma cela é 3x3x3, a gente vê esgoto passando dentro da cela, você tem que acordar, a gente te dando tapa. Lá, o cara pode ser... Eu vi vários homens que são considerados perigosos aqui fora, mas de tomar tapa na cara lá dentro e abaixar a cabeça. E chorar. Vi várias pessoas chorar por perder mulher, perder filho que faleceu aqui fora e não poder, às vezes, nem permitir sair. Você aprender a valorizar os mínimos detalhes, a metade de um sabonete, você ter hora para tomar seu banho, e lá o sol é tão quente porque tem uma placa de ferro dentro da parede. Então, literalmente é um deserto, porque quando o sol está muito quente, esquenta a placa e aquece toda a cela, então você acaba se coçando de tanto calor, e quando é frio, fica aquele frio terrível também. Então, dentro da cadeia, eu falo para você, ali você vê quem é quem. E ali muitos perde mãe, perde esposas. Só quem te ama mesmo está ali dentro. Eu tinha desacreditado que eu poderia sair dali. Mas Deus me deu uma nova oportunidade e eu consegui agarrar essa oportunidade. E estou aí, mais uma vez, agarrando essa oportunidade que Deus me deu. E que bom que você está aqui, porque a gente sempre diz que se a gente conseguir mudar a visão de uma pessoa, de uma família, de um adolescente, a gente está aqui cumprindo o nosso papel. Vamos fazer o seguinte, eu vou abrir aqui espaço para alguns comentários. Tem uma pessoa que diz, Roberta, boa tarde, eu entrego alimentação para os menores infratores. Eu fico horrorizada. Os meninos e meninas que estão apreendidos. Tem uma outra pessoa que fala, boa tarde, eu estou com uma filha de 13 anos, está me dando muito trabalho. Daqui a pouquinho, Elza, você ajuda essa mãe aqui também nesse comentário, tá? Tem uma outra pessoa falando, eu olhei a reportagem, eu creio que a falta dos pais, né, de não poder corrigir, porque tem história que não pode isso, não pode aquilo. Isso pode estar contribuindo para a criminalidade nos dias de hoje. Uma outra pessoa também participa. Boa tarde, Alberto, eu sou Alexandre. Eu acho que o Estado tem que investir na formação dos jovens. Eu sou criado na comunidade. É triste ver os nossos jovens se perdendo. Lamentável. Também tem outra pessoa que diz que eu tenho 2 filhos que se envolveu com as drogas pela minha ausência e o pai falecido. Eu tinha 2 trabalhos para sustentar a casa e eles entraram nessa vida errada. Vamos ver agora o depoimento da Giovana? Ela fez um vídeo para a gente falando o que ela viveu. Escuta só, meu amigo, minha amiga. Tudo bem? Gente, eu acho que
A influência, ela tem um peso muito grande na vida dos nossos jovens e adolescentes, né? Ah, porque faz porque quer. Gente, a gente faz porque quer. Mas nessa fase a gente é muito influenciado, sim, pelas amizades, né? Eu lembro quando eu era menor, né? Eu ia pra praia, né? E na praia eu voltava... quando eu voltava da praia, a gente passava por dentro desses bairros de classe alta. E nisso, um rapaz botando os fardos de refrigerante, né, pra fora do carro. Menina, a gente não pensamos duas vezes, né? Olhamos um pros outros assim. Eu mesmo, com medrosa do que eu era, o mais velho pegou o fardo de refrigerante, botou nas costas e saímos correndo. Depois, né, foi crescendo, né? Isso foi crescendo dentro de mim, né? Aconteceu que eu já estava maior, né? E aí eu já estava na adicção, né? Já estava no vício, né? E um grupo de rapazes sempre me chamava, porque a mulher, ela era o disfarce, né? O grupo de rapazes me chamava para ir roubar. E eu ia, entendeu? E já assaltei, já cheguei a assaltar um homem e fui presa por isso. Obrigada, Giovana, pela sua participação. Gente, só quero deixar bem claro que a Giovana hoje mudou de vida, ela trabalha, ela se converteu, ela é uma mãe maravilhosa, inclusive hoje ela dá muito orgulho para a mãe dela, ela já participou com a gente aqui no programa e é muito importante a gente ver esse relato, que é possível, sim, mudar de vida. E falando em relatos, olha só esse comentário, Elza, boa tarde, meu nome é Alexandra, sou moradora de Vila Velha, meu filho do meio, todo mundo julgava, simplesmente, ele tinha somente 2 anos de idade, já falava que ele não daria o que presta, mas um dia eu tive uma intuição, resolvi olhar a mochila dele, que ele tinha estudado na parte da manhã, e aí depois foi para a casa do tio ajudar no bar, um negócio assim. Quando à noite eu peguei a mochila dele para olhar, tive uma grande surpresa. Escuta só, hein? Presta atenção. Vários itens roubados do bar do tio dele, como balas, chicletes e alguns trocados também em dinheiro. Eu tive uma atitude que para mim foi o diferencial na educação dele. Peguei ele pelo braço, mandei ele pegar a mochila dele com as coisas furtadas, né? A gente imagina que essa mãe então fez uma correção com o filho. E aí, juntando esse relato, junto, né, com o da Giovana, que ela trouxe pra gente, a tendência é isso ir escalonando, essa adrenalina, porque a Giovana trouxe esse comentário pra gente, né? Começou com um furto ali nas garrafas PET e depois ela chegou a ser presa por realmente participar de um assalto. Com certeza escalona, porque se eu não sofrer nenhum tipo de consequência pelo meu erro, eu vou cada vez mais precisar experimentar, até para ter uma sensação de adrenalina, dopamina, pertencimento, para tirar onda. Porque, assim, você vai lá e faz a coisa errada. Dificilmente faz sozinho, geralmente é um grupo. Aí você volta, aí, cara, o seu bichão mesmo, bicho, olha, cara, ele é corajoso. Aí você cresce uma pseudo-sensação, uma falsa sensação de poder, de controle, de dominância, sabe, de pertencimento. Então, você vira a referência, mal sabendo você que você é o bobo da corte, que estão te usando, né? Tanto é que no tráfico tem o nome, né? A nossa mula. Então, assim, ela estava sendo usada pelo rapaz para ir lá atrair a pessoa e roubar. Então, essa falsa sensação de poder, de controle, faz a coisa crescer. E, se não tiver nenhum tipo de consequência, obviamente, eu vou querer mais, porque eu roubo hoje um fardo de refrigerante, amanhã eu roubo um Rolex, aí eu vendo e compro alguma coisa. Então, nessa ganância, né, nessa ânsia de ter cada vez mais questões, coisas materiais e provar para as pessoas que ele tem coragem, que ele é o bichão, que ele é o manda-chuva, né? Dentro de algumas comunidades, esses homens que são bandidos, às vezes conquistam mulheres, eles viram uma grande referência. Então, até por uma questão de status também, faz com que o índice e a periculosidade das ações aumente. É assim mesmo que acontece, Maxwell? Essa empolgação ela vai contaminando. Tipo, se você vê um colega seu participando de um roubo, de um furto, você acaba sentindo essa vontade também de querer uma coisa ainda maior? Como é que é essa sensação? Eu não vou relatar os nomes aqui, mas eu lembro que a gente ficava na pracinha de Carapina e a gente lembra que quando os rapazes lá, os 3, eu acho que eram os 3, vinha, eles iam jogando dinheiro, né? E ali a gente ficava ali
olhando dentro do carro, eles correndo para poder ali, acho que vender depois o carro com fruto do roubo. E a gente ali com a roupa maltrapilha, a gente ficava pensando, rapaz, caramba, eles vão... E depois eles iam para um baile com muito dinheiro. E parece que hoje em dia a maioria dessas jovens, elas preferem sofrer na mão de um rapaz desse do que acreditar naquele cara que está começando a trabalhar. Então, acaba chamando... Pô, eu conheci cara que tinha 3 mulheres, 4 mulheres, e uma brigava por ele sabendo da outra. Então, na grande pixê de hoje, as pessoas olham para aquilo ali. Quem não quer viver, entre aspas, uma vida dessa forma? É porque assim, Roberto, ele vai lá, rouba e ele faz churrasco para a galera. Aí ele vira o grande queridinho, ele vira o queridão de todo mundo. Então, às vezes, um menino que foi rejeitado pelo pai vira o grande querido da comunidade. Tanto é que nas próprias comunidades, os traficantes são protegidos. Por quê? Porque eles beneficiam, de alguma forma, a própria população. Né? Então, assim, é uma troca que se retroalimenta e faz com que esse sistema tão sujo, tão cruel, que faz muita mãe chorar, que faz todos nós, a sociedade, sofrer, não tenha fim. E, na verdade, a gente se torna refém. Essa é a verdade. Olha esse relato aqui, que a Sandra está pedindo uma ajuda. Ela conta que a filha dela tem 17 anos e está dando muito trabalho, pois as amizades estão levando a furtos. Eu já fui à polícia várias vezes por causa dela. Eu não aguento mais. 17 anos, Elza. A gente pensa que daqui a pouquinho está no mercado de trabalho, né? Vai entrar na faculdade, vai estudar, por mais difícil que seja a vida. Mas não é esse o sentimento que essa filha está proporcionando a essa mãe. Olha só, Roberta, eu já peguei vários casos de adolescentes que as mães estavam desistindo delas. Acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é conversar com essa criança e falar, olha só, eu não vou te perder para o crime. Eu amo você, eu amo a sua vida. E o que Fala para essa mãe aqui, Elza, na câmera 1 aqui. Sandra? Ó. Isso, Sandra. Sandra, chega no olho da tua filha e fala, filha, eu amo você e eu não estou disposta a perder você para crime, para bandido nenhum. Então, nós vamos fazer alguma coisa a respeito disso. Eu estou disposta a te ajudar. Primeiro, me perdoe pela minha ausência, pela minha falta de sabedoria de lidar com você, mas agora nós vamos arrumar alguma coisa para ocupar o seu tempo de forma produtiva. E aí você dá algumas opções para ela. O que você quer fazer? Você quer fazer um curso? Mãe, arruma recurso para fazer o curso para essa menina. Procura um vereador, procura um pastor, procura alguém que vai ajudar você a ocupar o tempo dessa menina de forma produtiva. Profissionaliza esse adolescente. Se ele tem competência para fazer coisa errada, ele tem competência intelectual para trabalhar e fazer alguma coisa. Para ele ver o valor do dinheiro, para ele poder se sentir útil, para ele poder ter uma rede de boas influências. O problema é que, às vezes, a gente se sente tão impotente que a gente vai desistindo. E aí, aquela criança também sente que todo mundo já desistiu dela. E é tempo de resgatar. Eu recebi no consultório uma menina de 12 anos que estava roubando R$3 mil da família. E aí eu percebi que era uma relação de mãe com filha que precisava ser alinhada novamente. A partir do momento que essa mãe começou a olhar para essa filha que não tinha sido desejada, com amor, com afeto, dizendo para ela o quanto ela era importante, a menina não teve mais esse comportamento, inclusive está de alta terapêutica. Então, não desista do seu filho e diga para ele, eu não estou disposto a perder você para nada e nem para ninguém. O amor salva. O amor da mãe desse rapaz salvou ele. Só que o amor não pode ser cego. Recado dado, né? Maxwell, o que o Maxwell de hoje diria para o Maxwell do passado? Que tudo que você planta, você vai colher. Se você plantar coisa boa, você vai colher coisa boa. Agora, se você planta coisa ruim, uma hora você vai colher. Tudo que você está vivendo nessa juventude, uma hora a conta vai chegar. É como um cartão de crédito, vai passando. Quando a conta chegar, você vai chorar sozinho. E outra, dentro da cadeia você não consegue nem chorar alto. Você tem que botar a mão na boca para você poder chorar. Maxwell, muito obrigada, viu, por você abrir a sua vida realmente como um livro aqui, para levar esse alerta tão importante, para acordar, abrir os olhos de muitos pais e muitas mães com esse relato fortíssimo. Obrigada, Não espere Elza. a repetição das coisas. Viu que a criança cometeu um ato ilícito, haja imediatamente com autoridade. Não deixe que a coisa cresça, Perfeito. porque está sob o nosso controle também. Obrigada, gente. Uma boa tarde para vocês, tá?